Daniel, capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do verso 1 ao verso de número 23. E eu peço que você acompanhe atentamente a essa leitura, que diz assim: No 2º ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhes o rei: tive um sonho, e para sabê-lo está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: Ó rei, vive eternamente. Diz o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: Uma coisa é certa, se não me fizestes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas, se me declarastes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: Diga ao rei o sonho a teus servos, e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse: Bem, percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: Não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei grande e poderoso que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Então o rei muito se irritou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e perturbadamente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, a Misael e a Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia a Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: Seja bendito o nome de Deus, de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. A ti, ó Deus, dos meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Com sua fronte, vamos orar nesse momento. Senhor Deus, eterno Pai, Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor.
E te pedimos que nesse momento, Pai, ilumina nossas mentes, nos dá o entendimento correto das Tuas Sagradas Escrituras. Fala aos nossos corações, Pai, que essa palavra possa ser plantada em solo fértil, que o Teu Espírito, Pai, possa preparar as terras dos corações e que essa palavra possa ser plantada em solo fértil. Usa-me a mim, ó Deus, como um arauto fiel, como um pregador fiel, e que eu venha pregar tão somente as Tuas Escrituras. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, antes de adentrarmos no texto, eu gostaria de trazer aqui uma breve ilustração acerca de um jovem. Esse caso é uma verdade. Um jovem que morava aqui em Campina Grande, aqui cidade próxima a nossa, e, salvo engano, ele estudava num colégio chamado Alfredo Dantas. E aquele jovem, ele participava das atividades da escola. Ele jogava bola, ele gostava de praticar esportes. Ele estava sempre envolvido com as atividades da escola. Contudo, aquele jovem era diferente dos outros. Ele era diferente dos muitos dos seus colegas de sala e dos outros jovens daquela escola. O seu vocabulário era diferente dos seus amigos. Ele, por exemplo, ele não forjava uma falta quando os seus companheiros davam entrada no futebol mais forte. Ele não fingia. Ele não falava palavrão durante os jogos. E muitas das vezes, quando seus amigos saíam daqueles jogos para irem a um bar ou irem para um local que ele via que era inadequado, ele simplesmente dizia que não iria. Dito isso, trazendo um pouco do exemplo da história desse jovem, eu gostaria de trazer um pouco do contexto do que vimos semana passada. Vimos que no 3º ano do rei Jeoaquim, rei de Judá, Jerusalém foi dominada, subjugada pelo rei da Babilônia, Nabucodonosor II, conhecido como Nabucodonosor o Grande. Foram levados jovens de Judá para servir ao rei. Os jovens da realeza e da nobreza foram levados. Entre eles, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E esses jovens, apesar de terem seus nomes trocados, apesar de terem que se vestir como babilônicos, apesar de estarem agora sendo parecidos com os babilônicos, eles estarem passando por essa desconstrução cultural durante esse exílio, eles entenderam que precisariam reter o que era bom daquela cultura e, ao mesmo tempo, se afastar daquilo que era mal da cultura em que eles estavam. Abraham Kuyper, um teólogo que foi primeiro-ministro da Holanda, fundador da Universidade de Amsterdã, ele traz a ideia que devemos ter o diálogo e a antítese contra a cultura. Pois existem coisas da cultura que são bons e existem coisas da cultura que não glorificam a Deus e que nós devemos traçar um limite com essas coisas. Por exemplo, o próprio futebol. É uma coisa boa, mas dentro da cultura do futebol existem coisas ruins que nós não podemos levar, como, por exemplo, jogos de apostas, palavras torpes, entre outras coisas. A cultura produz coisas boas, exceto que ninguém aqui sabe quem fabricou a roupa que você está aqui nessa noite. Nós não sabemos que foi um ateu, um agnóstico, se foi um hindu. Nós não sabemos quem fabricou o remédio que nós tomamos. E muitas dessas coisas são produtos realizados pelo desenvolvimento cultural e científico da época que vivemos. Então, a cultura, existem coisas boas e coisas ruins. E nós devemos saber o limite até onde devemos se envolver com essas coisas ou não. Perceba que no capítulo 1, Daniel e os demais jovens, eles não fazem nenhuma objeção a nenhuma das outras coisas, exceto comer das finas iguarias do rei. Daniel e seus amigos, eles sabiam o limite, até que ponto eles poderiam absorver coisas boas por meio da graça comum de Deus naquele meio. Mas eles sabiam também o limite aonde eles deveriam dizer não. Eles sabiam o limite até que ponto eles poderiam caminhar juntos com aquele povo. Mas eles sabiam o limite que ele deveria dizer não. Aqui eu não posso ultrapassar esse limite. E é justamente, irmãos, isso também, João Calvino, ele fala justamente a respeito disso. Calvino disse que quando um cristão rejeita bens ou produção feitas por ímpios, ele deve ter cuidado,
por não estar sendo ingrato com Deus, pela graça que Deus deu de derramar inteligência sobre os ímpios. Por isso nós devemos ter esse cuidado, saber até onde é o limite, até onde nós devemos caminhar juntos, até onde nós devemos desfrutar da cultura, da ciência, e até que ponto nós devemos, de fato, dizer não, de fato ter a antítese com as questões culturais. Por isso, irmãos, devemos dialogar com a cultura. Devemos, de alguma maneira, parecer com os babilônicos. Eles se vestiam com os babilônicos. Eles falavam aramaico. Esse capítulo 2, até o verso 4, está escrito em hebraico. A partir do verso 4 do capítulo 2, todo o texto agora é escrito em aramaico, até o final do livro. Então, devemos dialogar com a cultura, até certo ponto devemos parecer com os babilônicos, devemos se envolver com a ciência, com a cultura, com a arte. Contudo, mesmo parecendo, existe um momento da antítese. Existe um momento de dizer não. Existe um momento de se afastar. Existe um momento de não caminhar junto. Existe um momento de externar a nossa visão de mundo. Por exemplo, a nossa visão de mundo, enquanto estamos doentes, é diferente da dos ímpios. Os ímpios entram em pânico diante da doença. Eles enlouquecem com a doença. O cristão, ele rende graças a Deus, porque a palavra de Deus diz, em tudo dai graças. O ímpio, quando enfrenta uma crise financeira, ele é tomado pelo desânimo. Quantos homens já se suicidaram por questões financeiras? O cristão, pelo contrário, ele tem uma esperança que é eterna. Este é o ponto da antítese. Enquanto os outros seguem um caminho que vai longe da palavra de Deus, o cristão deve ficar com a palavra de Deus. Esse é o momento que o cristão diz não. E esse é o ponto que aqueles jovens foram cruciais. Eles disseram não ao banquete do rei, porque aquele era um momento da fronteira. Eles tiveram seus nomes trocados, entre outras coisas que aconteceram ali, mas existe um momento de dizer, não, eu só vou até aqui. E a missão de Deus exige isso. A missão de Deus exige o agridoce. Ela exige justamente isso. A missão de Deus tem um momento que o cristão tem que ir. Tem um momento que o cristão ele tem que se fazer igual aos loucos. Ele tem que se fazer de fraco. Mas existem momentos que o cristão tem que dizer, não, daqui eu não passo. A missão de Deus exige que se façamos de fraco para ganhar os fracos. Mas a missão de Deus também exige que tenhamos hábitos diferentes, que sejamos santos e separados, que devemos parecer, mas não podemos ser iguais aos ímpios. Jesus, ele diz na sua oração, que não nos tires do mundo na oração sacerdotal, mas que nos livre do mal. Não podemos nos isolar da cultura, mas ao mesmo tempo devemos saber o limite das fronteiras. E é justamente nessa tensão, dessa tensão entre saber os limites e não ultrapassá-los, que Deus deseja nos usar. É justamente nessa tensão diária entre reconhecer os limites, até que ponto eu posso parecer com o mundo, mas até que ponto eu não posso negligenciar a minha identidade em Cristo. Até que ponto é justamente nessa tensão que Deus deseja nos usar. E é justamente o tema dessa noite é esse. Seja um instrumento de Deus. Seja um instrumento de Deus. Eu gostaria de analisar o verso 1 ao verso do número 11, que diz assim: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei, tive um sonho, e para sabê-lo, está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, o rei vive eternamente. Dize o sonho a teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e a sua interpretação,
sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Responderam segunda vez e disseram: diga o rei o sonho, e seus servos, e lhe diremos a interpretação. Tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizeres saber o sonho, uma só sentença será a vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, diz-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses, e estes não moram com os homens. Irmãos, o primeiro ponto que eu gostaria de tratar nessa noite é as perguntas que o mundo não tem a resposta. As perguntas que o mundo não tem a resposta. Nabucodonosor, ele iniciou seu reinado antes da morte do seu pai, que também se chamava Nabucodonosor. Ele estava reinando como ali sendo uma espécie de suplente do seu pai. E o seu pai vem à morte. O momento que o seu pai morre, ele agora assume o trono diretamente. Seu pai já havia morrido e ele assume o trono. No segundo ano agora do seu próprio reinado, ele já reinava antes, mas agora é o seu próprio reinado, ele tem um sonho que perturbou o seu espírito. Ele tem um sonho que perturbou o seu espírito diante das suas responsabilidades, diante de agora ele ser um rei legítimo, e ele fica inquieto para saber as respostas da sua aflição, da sua angústia, da sua perturbação. Aquele homem, ele se perturbou tanto que ele não conseguiu dormir. Aquele homem perdeu o sono diante da sua perturbação, diante do sonho pelo qual ele teve. E o rei manda chamar os magos, os feiticeiros, os caldeus, pois já havia se passado cerca de 40 anos do domínio sobre Judá. Já havia se passado 40 anos que aqueles jovens haviam sido levados para a Babilônia. Havia se passado cerca de 35 anos, quando o rei havia declarado os jovens de Judá como os mais sábios. A gente pode ver isso no verso 19 do capítulo 1, que diz: então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. O rei havia declarado aqueles jovens como sábios, mas aqui se passaram 40 anos, cerca de 35 anos, que aquele rei havia feito essa declaração. O rei agora já havia se esquecido daqueles jovens. Aqueles jovens que agora já eram homens naquela nação, que já estavam inseridos naquela nação, naquela cultura, estavam debaixo do exílio babilônico. E o rei, ele manda chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. O rei está perturbado com o seu sonho, mas não se lembra mais do sonho. É interessante porque o rei, ele todo momento, ele é inquietado, ele é perguntado pelos magos, pelos caldeus, qual foi o sonho. Mas ele só diz o seguinte, no verso 3 ele diz: diz-lhe o rei, tive um sonho para sabê-lo, está perturbando o meu espírito. Os caldeus disseram ao rei em aramaico: o rei vive eternamente. Ó rei, vive eternamente. Elogiando ali o rei, dize o sonho a teus servos e daremos a interpretação. No verso 5 o rei diz: respondeu o rei e disse aos caldeus: uma coisa é certa, se não me fizesse saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados,
e as vossas casas serão feitas monturo. O rei não se lembrava mais do sonho. O rei havia ficado tão perturbado que ele não se lembrava com o que ele havia sonhado. Ele estava perturbado. O rei estava perturbado, mas ao mesmo tempo que o rei se perturbava com o seu sonho, o rei ele confiava nos seus próprios recursos. O rei ele não era humilde. Perceba que o rei ele não tinha humildade, ele não tinha quebrantamento diante de Deus. Humildade não se trata a respeito de condição financeira, de recurso intelectual. Existem muitas pessoas desfavorecidas financeiramente que são desumildes. E existem pessoas que são ignorantes acerca do conhecimento, mas também são arrogantes. Humildade está ligada a reconhecer a sua limitação e a sua dependência, principalmente de Deus. Justamente Nabucodonosor, quando ele se perturba diante do seu sonho, ele diz: eu sou um rei poderoso, eu tenho magos, eu tenho feiticeiros, eu tenho os caldeus, chame esse povo para eles resolver esse problema. Eu confio na força do meu reino, eu confio na minha força como rei, chame esse povo que eles vão resolver esse problema. E aí, atordoado do sonho que teve, ele não se lembra desse sonho, e ele diz: eu não sei, eu só quero que vocês interpretem. E uma coisa eu digo: se vocês interpretarem o sonho, vocês irão ganhar grandes honras, vocês irão ganhar prêmios, dádivas. Isso está lá no verso 6. Mas se vocês não responderem o enigma do meu sonho, se vocês não descobrirem a interpretação do meu sonho, vocês todos serão mortos. O rei, ele é arrogante. Ele não tinha humildade. Aquele rei não tinha humildade, ele confiava na sua própria força. Ele havia confiado em si mesmo, no seu reino, no poder do seu reino, na ciência do seu reino, na religião do seu reino, naquilo que ele mandava e que ele detinha o poder. Ele era arrogante. E a nossa época, irmãos, não é diferente. Nós vemos muitas ideias distorcidas em nossa época. Por exemplo, a ideia de liberdade é uma ideia distorcida em nossa época. Outra ideia distorcida em nossa época é a ideia de independência. É muito comum lembrarmos dos relatos históricos. Por exemplo, de Dom Pedro, às margens do Ipiranga, gritando: independência ou morte. E muitas das vezes criamos uma ideia de independência e de liberdade que não está de acordo com aquilo que as Escrituras nos ensinam. E criamos uma ideia de independência e de liberdade para sermos guiados pelos nossos próprios desejos, pela nossa própria sabedoria, pela nossa própria força, pela força do nosso próprio braço. E esquecemos que a verdadeira liberdade está em depender de Deus. E esquecemos de reconhecer a nossa fraqueza e que Deus é um Deus forte e que detém todo o poder. Veja, em nossa época é muito comum um rapaz dizer: quando eu completar 18 anos, eu quero ser independente, quero comprar meu carro, tirar minha habilitação e ir morar no meu apartamento para não depender de ninguém. É muito comum ouvirmos isso. Ou ouvirmos algumas mulheres dizendo: eu quero arrumar um emprego para não depender do meu marido e não viver debaixo da sola do sapato dele. Vimos também muitos maridos dizendo: eu pago as contas, eu que compro a feira, eu que mantenho a casa, e, portanto, sou eu que mando e as coisas são do meu jeito e ponto. Isso é prova do conceito errado de liberdade e de independência. Essas coisas são legítimas. O trabalho do homem é legítimo em conquistar e suprir sua casa, prover na sua casa. A mulher ter um trabalho é legítimo. Um jovem buscar ter uma independência financeira também é legítimo. Contudo, isso se dá. As pessoas hoje olham para esses conceitos e tentam fazer isso com a arrogância do seu coração. Tentam fazer isso com as suas forças e muitas vezes com desprezo para com o outro. A ausência de Deus, uma liberdade sem Deus,
Uma independência sem Deus nos leva ao individualismo, nos leva à morte, nos leva à falta de empatia e nos leva a mais do que isso, irmãos, nos leva à tirania. Uma liberdade sem Deus nos leva à tirania, nos leva à dor, nos leva à falta de empatia. Essas causas são legítimas, como eu falei, mas muitas vezes as motivações são arrogantes. Assim como Nabucodonosor era legítima a causa da sua perturbação, ele de fato teve um sonho, ele foi inquietado, mas as suas motivações em chamar os magos eram em trazer para si, para o seu ego, a glória. Nabucodonosor, ele pensava, eu sou autossuficiente, eu sou o cara, eu posso, eu tenho dinheiro, eu sou rei, eu posso resolver o problema. E é justamente isso que nós vemos a limitação humana. Por mais poder que Nabucodonosor tivesse, por mais magos, feiticeiros, por mais caldeus que ele tivesse em seu reino, há questões que o homem não consegue resolver pela força do seu braço. Há respostas que o homem não tem pela força do seu intelecto. Há respostas que só podemos ter em Deus. Nabucodonosor estava perturbado com o seu sonho, mas ele, mesmo com seu dinheiro, mesmo com seus recursos, mesmo com a força, veja, esse homem ele ficou conhecido como Nabucodonosor o Grande, porque esse homem era um homem que tinha sede de grandeza, sede de poder. Mas mesmo diante de tudo isso, ele não consegue resolver o problema dos sonhos que lhe perturbavam à noite. Ele não consegue a interpretação desse sonho. Porque por mais inteligência, por mais recursos que os homens possam ter, os homens são limitados. E existem pontos em que o homem não pode chegar. Existem pontos que o homem precisa reconhecer que ele depende de Deus. Ele precisa reconhecer que existe um Deus soberano. E ele precisa se prostrar diante desse grande Deus. Contudo, a arrogância, a falta de humildade, o desespero do ímpio o leva à tirania. Esse é o segundo ponto que eu gostaria de tratar com vocês nessa noite. O desespero do ímpio o leva à tirania. Observe comigo o verso 12 ao verso de número 18. Então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisada e perturbadamente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. O rei, ele se frustra em sua própria arrogância, em seus próprios ídolos, em sua própria prepotência. O rei, ele se frustra em suas ideologias, em seus conceitos, nos conceitos dos cananeus, dos quais ele gostava e queria ouvir o resultado. Olhe, se olharmos para a história da humanidade, nós vamos ver que não é diferente. Nós vamos ver que a arrogância humana, a falta de humildade humana, leva o homem a buscar caminhos distantes de Deus. E isso leva à tirania. Existia um homem aqui na América Latina chamado Simão Bolivar, que liderou a Guerra da Independência em várias nações da América do Sul, incluindo Venezuela, Colômbia, Equador, Peru e Bolívia. Em sua busca por independência,
em sua busca por justiças e melhorias para aqueles países, mas com as suas forças. Ele buscava independência pela força do seu braço, e ele próprio diz isso. Nós libertamos com a força do nosso braço. Palavras de Simão Bolivar. Nós libertamos com a força do nosso braço. E agora, quando queremos governá-los com a razão, somos repudiados com o ódio mortal. Simão Bolivar, que buscou pela força do seu braço trazer uma revolução para aqueles países, que ele tenta trazer pela força do seu braço, pelo seu ego, uma mudança naqueles países, e a sua arrogância por ver que não está dando certo gera várias mortes. Além da luta contra os espanhóis, agora aquele homem está lutando contra os próprios povos que não queriam o seu governo e ser subjugados por ele. E aquilo leva a uma chacina, um banho de sangue por esses países. E no final da sua vida, sabe o que esse homem diz? Sabe o que é que Simão Bolivar diz no final da sua vida? Ele diz: eu sou o homem mais infeliz do mundo. Perverti tudo e não pude fazer nada. Eu sou o homem mais infeliz do mundo. Perverti tudo e não pude fazer nada. Napoleão Bonaparte, após a Revolução Francesa, ele é tido como o imperador da França. E no seu momento de prisão, na ilha de Santa Helena, que fica ali próximo de Recife, em direção à África, diante ali da sua prisão e vendo que pela força do seu braço ele não pôde fazer nada, um homem que era arrogante diante de Deus, que era indiferente diante de Deus, ele escreve no seu diário sua profunda tristeza e frustração. Porque pelo braço do homem, o homem não pode fazer nada. A arrogância do homem, o afastamento de Deus, produz frustração que resulta em ódio, tirania, revolta e revolução. O ódio do coração humano produz isso. O afastamento de Deus, a fuga de Deus produz isso no coração humano. Perceba esse rei. Quando ele vê que ele não consegue descobrir o seu sonho pela força do seu braço, ele diz: então todos vão morrer. Tirania. Tirania desse rei. Contudo, vamos ver agora a postura do homem de Deus diante disso. Observe comigo o verso 16 ao 18. Que diz: foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Perceba a diferença da humildade de quem serve a Deus. Em primeiro lugar, Daniel não combate o mal com o mal. Ele não inicia, quando ele recebe a notícia de como sábio da Babilônia ele iria morrer pelaquela sentença do rei, ele não inicia um complô com os outros magos. Ele não inicia uma revolução, um protesto com os outros magos. Muito pelo contrário, ele não combate o mal com o mal. Ele combate o mal com o bem. Ele busca saber o que estava acontecendo. O verso 14 diz que ele é avisado prudentemente. Então Daniel falou avisado e prudentemente. Ele fala de maneira prudente com Arioque, chefe da guarda do rei, o homem que iria matá-los. Ele disse: por que isso? Por que tudo isso está acontecendo? E Arioque explica a ele. E ele vai ter com o rei. E ele diz ao rei que iria interpretar aquele sonho. Mas ele não tem sua força. Daniel não olha para si como sendo forte, como tem na força do seu braço, como sendo um homem que tem uma inteligência muito grande. Não. Muito pelo contrário. No verso 17, diz: então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério,
a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. A arrogância, ela leva à tirania. A arrogância leva ao desprezo para com o semelhante. Mas a humildade, a dependência em Deus, nos leva a valorizar o nosso Deus e a valorizar o próximo. Esse homem, ele vai falar com aquele rei, mas ele volta e ele comunica aos seus amigos. Ele fala aos seus amigos, vamos orar comigo. Em um mundo do individualismo, onde é cada um por si, onde ninguém quer saber de ninguém, em um mundo onde filhos abandonam pais em asilos, em um mundo onde pais não querem saber da criação dos seus filhos, acham que filhos é dinheiro e não presença. Precisamos disso. Precisamos reconhecer quem somos e se fazermos humilde diante desse grande Deus. Em um mundo onde nós somos afetados pelos desigrejados, nós vemos aqui Daniel no exílio. Diante da adversidade, ele vai se reunir com o povo de Deus. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre esse mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Essa é a diferença do ímpio para o cristão. Essa é a diferença do arrogante para o humilde. Perceba esse homem, como ele tratou essa situação. Ele foi falar com seus amigos. Ele foi orar a Deus, mas ele também pediu oração aos seus amigos. Ele não se isolou. Ele não disse, eu vou resolver isso sozinho. Muito pelo contrário. Ele chegou para os seus amigos e disseram, vamos orar juntos e pedir a misericórdia de Deus. Para que Deus nos ouça. Para que Deus age em nossa causa. Vivemos em uma época onde as pessoas passam por problemas e não querem compartilhar na igreja. Querem ter relacionamentos rasos. Onde nós só se vemos no culto no domingo e o restante da semana cada um por si. Vivemos em uma época onde as pessoas cada dia mais se tornam mais arrogantes e isoladas em seus pensamentos. Onde não há um relacionamento profundo, onde não há conversa, onde não há diálogo. Mas nós vemos justamente o oposto. A humildade nos leva a compartilharmos uns com os outros as nossas necessidades. A compartilharmos uns com os outros as bênçãos que Deus derrama em nossas vidas. E juntos nos fortalecermos. Juntos nos fortalecermos. Um pastor presbiteriano, ele é médico, e ele disse que quando chegava nos lugares onde ficavam reservados os órgãos para doação, e ele disse que chegava lá e via várias bacias, posso dizer assim, várias grandes bandejas, cheias de coração, cheias de fígado, cheias de rins. E ele olhava para aquilo e ele dizia, um coração não é um corpo. Aqui eu não tenho um corpo, aqui eu tenho vários corações, mas eu não tenho corpo. Aqui eu tenho vários rins, mas eu não tenho corpo. Aqui eu tenho vários fígados, mas eu não tenho corpo. Um corpo é formado por vários membros. E a humildade nos leva a um relacionamento uns com os outros. O que é que Jesus fala sobre a lei? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A ética cristã nos faz olhar para o nosso semelhante e valorizar a vida humana, valorizar o próximo, cuidar do próximo. Gostaria de trazer o último ponto, do verso 19 ao verso 23, que diz assim, Deus dá sabedoria ao seu povo. O ponto é esse, Deus dá sabedoria ao seu povo, verso 19 ao verso 23, que diz assim, então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. E é ele quem muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz.
A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder. E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Deus revela o sonho de Daniel, a Daniel. Mas a ênfase aqui não é na revelação, mas no Deus de Israel. Perceba que Daniel está exilado na Babilônia, onde as falsas religiões se gabavam de oferecerem acesso aos mistérios escondidos do universo. Daniel estava ali cercado de falsas religiões, e aqueles falsos religiosos, eles se gabavam dos seus falsos deuses, interpretarem e trazer à tona os mistérios do universo. Esse capítulo expressa a vaidade dessas declarações. Quando nós olhamos, quando aqueles magos chegam diante do rei, aqueles magos acham que vão resolver. Ó rei grande, elogiando aquele rei, se gabando nas suas próprias sabedorias. Aqui vemos justamente a ênfase que existe um só Deus que controla o futuro, um só Deus que dá a sabedoria e que é dele o saber e o poder. Os deuses babilônicos aqui são desmascarados como falsos deuses. Aqui os deuses babilônicos, eles são vistos como fraude, como mentira. Perceba, Deus revela o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel obedece o Deus do céu. Disse Daniel, seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. Não existe outro Deus que detém poder. Somente do Senhor é a sabedoria e o poder, toda a fonte de conhecimento, de sabedoria, até mesmo os pontos, as verdades ditas pelos ímpios, elas vêm de Deus, porque Ele é dono de toda sabedoria e poder. Ele é diferente dos deuses babilônicos, que eram fraudes, que eram mentiras, que eram meros misticismos. E nós vemos justamente que Deus revela o sonho a Daniel. O verso 21 diz, é Ele que muda o tempo e as estações, remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento ao inteligente, aos inteligentes. De Deus é que vem toda inteligência. É o Senhor que tem o poder de toda a história em suas mãos. Nada que acontece está fora do domínio do Senhor. É Ele que tem controle sobre as estações. É Ele que constitui reis e estabelece, remove e estabelece reis. É o Senhor, somente Ele. Onde podemos encontrar sabedoria para a nossa própria vida? Onde podemos ajudar pessoas? Aonde? Somente no Senhor. Somente na sabedoria do Senhor revelada em sua palavra. As ideologias humanas decepcionam a cada dia. Nós vemos isso. Vivemos na sociedade onde as pessoas têm tudo, mas ao mesmo tempo não têm nada. As pessoas vivem morrendo de tristeza, de dor, de sofrimento, de frustração. As pessoas vivem se remoendo de ódio em seus corações, porque estão distantes de Deus. Nós só podemos encontrar a sabedoria na palavra do Senhor. Creio que não mais por sonhos, não mais por visões, não mais pela habilidade de interpretações estranhas, como foi o caso de Daniel aqui. Mas agora nós podemos receber sabedoria de Deus por meio de sua palavra, que é a luz para o nosso caminho, que é a lâmpada para os nossos pés, é ela que pode nos instruir o caminho que devemos andar. O Senhor revelou para nós sabedoria em sua palavra. É nela que conhecemos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É nela que somos capacitados a até parecermos com os babilônicos, mas não sermos babilônicos. É nela que conhecemos o futuro. Não precisamos mais de revelação do futuro. Nós já vimos o final da história. O final da história é que para os eleitos do Senhor, o final da história é para os benditos de meu Pai, assim como de Jesus. Há um reino eterno.
É nessa sabedoria, é nessa fonte de sabedoria que devemos andar. É nessa fonte de sabedoria que devemos responder às questões, às perturbações humanas. Quantas pessoas deitam na sua cama à noite, tem tudo, dinheiro, família, um bom respaldo na sociedade, mas quando deitam a cabeça no travesseiro, pedem a morte. Quantas pessoas pedem morrer? Quantas pessoas não têm sentido, propósito de vida? Quantas pessoas vivem se frustrando com seus próprios ídolos? O próprio Salomão diz isso, tudo é vaidade. Um homem que provou de riquezas, um homem que provou de inteligências, de conhecimentos, ele diz, tudo é como correr atrás do vento. Ninguém pega vento. Quantas pessoas se frustram com ideologias? Quantos jovens estão nesse momento pensando em se suicidar por se frustrarem com falsas cosmovisões, falsos conceitos de vida? Quantas pessoas que deitam a cabeça no travesseiro de noite e aparentemente são fortes, são como Nabucodonosor, grandes. Grandes diante das outras pessoas. Mas à noite, quando botam a cabeça no travesseiro, não conseguem dormir. Não conseguem descansar. Porque não têm as respostas, porque não têm a verdadeira sabedoria. Porque caminham na arrogância dos seus próprios corações. Porque caminham em suas próprias convicções, convicções humanas, falhas que não levam a lugar nenhum. Quantos se encontram nessa situação? Contudo, Daniel diz aqui que Deus, Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com Ele mora a luz. É no Senhor que mora a luz, e a sua palavra é a luz para nós. Ela é lâmpada para os nossos pés. Ela é luz para o nosso caminho. É ela que nos ensina a verdadeira sabedoria. É ela que nos ensina a sermos verdadeiramente seres humanos. É ela que nos livra da arrogância, do ódio, da tirania. Somente a palavra de Deus. Dito isso, irmãos, eu gostaria de trazer 3 breves aplicações. Em primeiro lugar, talvez você seja uma pessoa arrogante. Talvez você confie em suas próprias forças, na sua capacidade intelectual, nos seus recursos. Talvez você seja guiado pelos falsos conceitos desse mundo. E se ache, como diz a expressão popular, talvez você se ache o rei da cocada preta. Mas saiba que a sua arrogância, sua falsa ideia de liberdade, não são capazes de suprir a angústia e insuficiência do seu coração. Você sabe que não tem as respostas. Você sabe que as ideologias racionalistas, materialistas, você sabe que elas não trazem resposta ao seu coração. Você sabe que elas não são capazes de suprir a angústia do seu peito. Você sabe disso. E mesmo assim você mente para si mesmo. Mesmo assim você mente para si mesmo. Diante dos outros você pode aparecer grande. Mas diante do Senhor, Ele lhe vê na sua angústia, nas suas inquietações, quando você perde o seu sono. Ele vê o quão limitado você é. E você precisa reconhecer isso. Você precisa se prostrar diante do Senhor e dizer, eu não sou nada e preciso de Ti. Você precisa fazer isso. Talvez diante dos outros, você queira aparentar o super-homem. Mas não existem super-homens. Todos nós temos uma carência, todos nós temos um vazio de Deus, que somente Deus pode preencher. Somente o Senhor pode preencher o vazio dos nossos corações. E nessa noite eu gostaria de lhe dizer, se quebrante diante de Deus, reconheça sua pequenez, suas limitações, e busque paz com Deus por meio do seu Filho Cristo Jesus. Reconheça quem você é.
suas limitações, o seu pecado. Arrependa-se e busque paz com Deus mediante Cristo Jesus. Porque sem Cristo você nunca irá desfrutar da verdadeira paz. Sem Cristo, sua vida sempre será essa agonia, essa perturbação. Somente Cristo pode lhe dar a paz que excede todo entendimento. Somente Ele. Uma segunda aplicação, irmãos, gostaria de direcionar essa aplicação para nós cristãos. Nós somos chamados a dialogar com a cultura. Mas para dialogarmos com a cultura, devemos estar firmes na palavra de Deus. Devemos saber até que ponto nós podemos parecer com os babilônicos e até que ponto nós não podemos parecer. Até que ponto nós devemos parecer e até que ponto nós devemos ser luz, devemos ser sal. Somos chamados para viver na nossa época e somos desafiados por elas. Quando nós olhamos para a história da igreja, nós vemos os puritanos. E muitas pessoas querem trazer uma realidade da igreja como se nós estivéssemos vivendo no contexto dos puritanos. Tem gente que quer se vestir igual o puritano. Tem gente que quer ter uma aparência de puritano, mas se você não saber reconhecer os limites, isso não serve de nada. Você não está vivendo no século XVII, você está vivendo no século XXI. Você tem que saber dialogar. Reter o que é bom, mas o que é mal, você dizer, não, aqui eu não posso ultrapassar. É assim que devemos fazer. E nós só podemos fazer isso à luz da palavra de Deus. Nós só podemos fazer isso tendo base bíblica para a nossa vivência. Porque é da palavra de Deus que vem toda sabedoria. É da palavra de Deus que vem toda sabedoria. Gostaria de trazer outra aplicação. Talvez a sua arrogância resultou em tirania. Talvez você, esposa, pela sua arrogância e querer mudar as coisas, você feriu a honra do seu marido. Talvez você, marido, pela sua arrogância, pela sua ânsia de querer ser valorizado em seu lar, por pagar as contas, por buscar seus filhos na escola, por ajudar nos afazeres de casa, você busca reconhecimento a todo custo, e por isso, pela sua arrogância, resultou em tirania. Você feriu a sua esposa e seus filhos com palavras. Talvez vocês, pais, que já tentaram a todo custo mudar seus filhos pela força do vosso braço, pelo seu querer, pela sua sabedoria, pelo seu dinheiro. Talvez quando você se frustrou em ver que você não conseguiria mudar, você agiu de maneira tirana com seu filho. Você agiu mal com seu filho. A arrogância nos leva à tirania. O arrogante, ele não reconhece que é incapaz. E aí ele tenta pela violência, pela tirania. Violência verbal, violência muitas vezes física. Nós vemos a resposta disso na história da humanidade. A ideia de uma liberdade sem Deus, a arrogância, a revolta que levou às várias revoluções, banhos de sangue, pessoas mortas. Revolucionários que depois mataram os próprios revolucionários. Porque a arrogância resulta em tirania. Talvez você haja assim no seu lar. Nós focamos muito na esfera social, mas muitas vezes somos assim em nossas casas. Talvez você, filho, nessa ideia de falsa liberdade, você não respeite seus pais. Você seja arrogante com seus pais. Você seja tirano com seus pais, em palavras, em atitudes. Mas nessa noite o Senhor lhe convida à humildade. Nessa noite o Senhor lhe convida ao arrependimento, à mudança de vida. É o Senhor que lhe chama. Não confie na sua sabedoria, nas suas forças. Você não manda nem na sua vida. Quem aqui pode acrescentar um dia de vida sequer? Quem aqui pode? Nenhum de nós. Arrependa-se. Crie em Cristo. Creia em Cristo. Se reconcilie. Combata. Não faça como o rei da Babilônia, que disse, se não interpretar, eu vou matar. Faça como Daniel, que combateu o mal com o bem. Trate bem os que lhe perseguem. Trate bem os que lhe dão trabalho. Dependa do Senhor e não de si mesmo.
A sua arrogância não vai lhe levar em lugar nenhum. Arrependa-se de si mesmo. Arrependa-se dos seus pecados. A última aplicação, irmãos, é que Deus nos dá sabedoria por meio da sua palavra. Você pode ler todos os livros do mundo, mas se você não ler a Bíblia e foi iluminado pelo poder do Espírito Santo, você jamais alcançará sabedoria. Sabedoria para saber viver neste mundo caído. Sabedoria para saber casar. Sabedoria para saber guiar bem a sua família. Sabedoria para ser um bom funcionário. Sabedoria para glorificar a Deus em todas as áreas da sua vida. Você não precisa mais de sonhos, de visões. Você já tem a revelação de Deus por completa nas suas mãos, que é a palavra de Deus. E ela nos ensina o caminho que devemos andar. Você não precisa mais de um sonho que vai direcionar você ter uma boa família, a ter um casamento. Deus não vai dizer, é essa pessoa e botar um holofote em cima da pessoa, não. Ele revela em sua palavra os princípios, os conceitos, aonde procurar, o que buscar fazer, o que mudar. Ele revela em sua palavra. E somente na palavra de Deus é que você encontra sabedoria. Somente nela é que você vai alcançar um coração sábio. Ame a palavra de Deus, leia a palavra de Deus e, mais do que tudo, viva a palavra de Deus. Por fim, irmãos, sabe aquele jovem que estudava em Campina Grande? Ele terminou o ensino médio e foi para o seminário. Depois da seminário, ele fez uma faculdade, foi ordenado pastor, fez uma faculdade. E seus colegas de turma, muitos terminaram também o ensino médio, foram para a faculdade, arrumaram bons empregos. E um em específico, ele conseguiu um emprego que ele morou em vários estados do Brasil, ele ganhava muito bem, ele tinha uma boa família, mas ele sentia um grande vazio no seu coração. Ele sentia uma grande perturbação em seu coração. Assim como Nabucodonosor. E aquele homem, ele voltou a morar na Paraíba. E ele lembrou daquele amigo da juventude. Ele lembrou daquele amigo que jogava bola com ele, que parecia com ele, vestia o mesmo meião, as mesmas chuteiras, as mesmas bermudas, as mesmas camisas do mesmo time, mas agia de maneira diferente. Ele lembrou daquele amigo. Ele lembrou daquele amigo. E diante da sua perturbação, ele lembrou que aquele amigo agora era pastor. Ele disse, aquele meu amigo era diferente. E eu vou buscá-lo. Eu vou buscar conversar com ele. Depois de muitos anos, ele ouviu da boca do seu amigo a verdadeira sabedoria. A sabedoria da palavra de Deus. E ele se tornou um cristão. Aos crentes que hoje estão aqui, nós somos chamados a proclamar a palavra de Deus e testemunhar de Cristo nesse mundo caído. Nós somos chamados a se envolver com as pessoas. Não podemos ter medo das pessoas. Não podemos ter medo de se envolver nas profissões, na arte, na cultura. Muito pelo contrário. Devemos ter base bíblica para poder fazer isso. Porque Deus quer nos usar nisso. Deus quer que as pessoas olhem o nosso diferencial. E possa ser que depois de muitos anos, um amigo seu de escola possa lhe encontrar e dizer, eu vi algo diferente em você e eu preciso de ajuda. Eu preciso conhecer essa paz que você tem. Isso pode acontecer comigo e com você. Pessoas podem se chegar a gente dessa forma. Um outro ponto, para concluir, que eu gostaria de trazer, é que talvez você tenha vindo aqui nessa noite por um convite de um amigo. Talvez você tenha vindo aqui nessa noite, não sabe nem explicar o motivo. Mas você sente essas aflições na sua vida. Você sabe que não tem respostas. Você se depara com a sua arrogância e vê que não consegue respostas para a sua existência. E nessa noite eu gostaria de lhe convidar a arrepender-se dos seus pecados e, em humildade, receber a Cristo Jesus como Senhor da sua vida. Pois somente Ele pode te trazer da morte para a vida. Somente Ele pode lhe dar uma vida de propósito, uma vida com sentido. Somente Ele pode tirar o vazio da sua existência. Somente Cristo Jesus. Somente Ele pode, de fato, lhe fazer desfrutar do que é vida. Fora dele não há vida.